Apertei. Senhoras e senhores, mais uma vez estamos aqui para falar do futebol de uma maneira além da maneira óbvia. Esse é o título do nosso podcast, do nosso material em vídeo, para quem está acompanhando com imagem, Futebol Além do Óbvio. E hoje o tema é intrigante, o tema é emblemático, algo que eu me interesso muito, que eu estudo demais, e parece que a gente nunca chega numa fórmula pronta, e isso que é o legal do futebol. Estou falando do jogo de posição. Ao meu lado, mais uma vez, Rodrigo Leitão. Rodrigo, já jogo a bola para você, você que tem várias ferramentas, você tem várias informações, você tem várias contribuições para dar para o futebol brasileiro. Vamos lá, mitos e verdades, o que é, o que não é jogo de posição, quem pratica, quem não pratica, enfim. Nessa sua explanação inicial, Rodrigo, vamos falar desse tal de jogo de posição. Grande abraço, prazer estar aqui contigo, Rodrigo Leitão. Prazer todo meu, grande abraço. Vai ser muito interessante, a gente vai debater um assunto que ele vai, ao longo do tempo, aí, de certa maneira, trazendo novas interpretações das pessoas que vão tentando estudar o assunto e vão trazendo à tona também o quanto é difícil quando a gente não vai na raiz do argumento, do conceito, o quanto é difícil a gente encontrar aquilo que realmente informa. Mas mais do que trazer verdades, acho que a gente vai bater um papo sobre uma perspectiva que talvez possa trazer para o debate sobre o tema jogo de posição novos argumentos, novas ideias e, enfim, talvez um novo horizonte para a gente trilhar. Claro, Rodrigo, é claro que a gente, falando do jogo de posição, eu posso recorrer ao que o Cruyff fazia, a laranja mecânica, eu posso passar pelo Guardiola, que talvez seja o grande expoente. Quando a gente fala de jogo de posição, a imagem que vem na mente das pessoas é o Pep Guardiola. Isso aí é inegável, mas enfim. O jogo de posição, Rodrigo, você enxerga da seguinte maneira, por exemplo, ele é algo fechado, ele é algo que tem que cumprir alguns princípios, ou trazendo essa linha do tempo, essa cronologia, o jogo de posição é algo que foi se transformando e hoje ele tem praticamente um livro aberto para a gente, Rodrigo? Legal pergunta. Veja só, a gente, quando pensa em jogo de posição, a gente tem que tomar cuidado para não cometer, às vezes, um pequeno desleixo, né? Que é o seguinte, a gente fala muito, né, Capetes, sobre quando quer tentar entender o todo, né? Não ficar olhando para os pedacinhos, né, para as partes, né? E quando a gente pensa em futebol, quando a gente fala, tem aquela frase que você gosta bastante, né, de tentar fazer com que o todo seja muito maior do que a simples soma das partes, né? Sim, faz muito sentido isso para mim. O primeiro passo disso tudo é tentar realmente entender a parte e o todo ao mesmo tempo e não tentar construir um todo com pedacinhos, junções das partes, sem entender como as partes se relacionam, como elas estão juntas e tal. E, às vezes, isso se transfere não só para quando a gente pensa na construção de uma equipe, mas o próprio conceito de jogo de posição, né? Se a gente fizer uma pesquisa rápida e uma pesquisa não tão rápida, a gente vai ter mais ou menos o mesmo direcionamento, né? A gente vai ter uma série de textos, de vídeos, de opinião, mostrando uma série de características que juntas poderiam caracterizar, né? Características que vão dar uma identidade ao tal do jogo de posição. Então, de certa maneira, isso é um risco muito grande que a gente corre quando está tentando entender a ideia central, né, do que é o jogo de posição. Vamos tentar deixar isso claro daqui um pouco, olhando para os pedacinhos e que, ao invés de entendermos como consequência de um tipo, de uma ideia para se jogar, ao invés de entender isso como então uma consequência, a gente começa a entender como os pilares que vão identificar aquilo como jogo de posição, né? Então, nesse preâmbulo aí, a gente já pode deixar claro para quem estiver assistindo ou quem estiver ouvindo que a ideia não é repetir mais do mesmo, né? A ideia é tentar desafiar a sair da caixinha. Claro, não. Então, Rodrigo, sendo prático, então, a gente está em 2020, né? Esse áudio, esse vídeo, imagino que pode ser acompanhado por anos e anos, porque é um tema muito interessante, muita gente vai pesquisar e vai achar, de repente, esse nosso material. Mas em 2020 hoje, quais são para você os pilares que tem que caracterizar, que tem que trazer a identidade de uma equipe que pratica o jogo de posição? Então, vamos lá.
Jogo de posição. Ele se caracteriza pelo quê? Ele se caracteriza pela valorização da bola. Então, eu vou tomar muito cuidado com essa palavra, né? Valorização. Porque ela tem uma interpretação errada muitas vezes. Valorização da posse da bola a partir de uma ideia de estruturação racional do espaço de jogo. Então, entendendo a geometria do jogo, entendendo os espaços, eu valorizo a posse da bola para poder avançar no campo de jogo e chegar no gol, né? E valorizar a posse de bola é diferente de querer ter a bola a qualquer custo. Não é isso que é dar valor para a bola. Dar valor para a bola é entender que ela é tão rica que ela me ajuda, ela me possibilita fazer um gol, me aproximar do alvo e fazer um gol. Então, dar valor a ela é não entregar ela de qualquer jeito para o adversário, é não fazer mau uso dela, é dar a ela o sentido que ela tem dentro do jogo de futebol, aproximação do alvo de ataque. Ou seja, para uma equipe jogar jogo de posição, ela primeiro precisa entender como se valoriza a bola a partir dessa estruturação dos espaços. Mas aí vem um elemento interessante para a gente discutir, né, Capretes? Primeiro, jogo de posição não é jogo de posse e não é ataque posicional. São coisas diferentes. E a ideia central do que é o jogo de posição, eu conceituei aqui agora, mas a ideia central, ela nasce dentro do treino. Não nasce para se executar um tipo de jogo, né? Ela vem de uma coisa que eu gosto de falar sobre as interações entre os jogadores, mas eu gosto de apelidar isso de famílias de proximidade dentro do jogo. O jogo de posição nasce dentro do treino para tentar conectar melhor os jogadores que mais vezes se relacionam dentro de um jogo formal 11 contra 11, né? Ou seja, olha só como talvez identificar uma equipe que joga o jogo de posição passe primeiro por tentar entender o treino que se constrói para aquele jogo que a gente está observando, ok? Porque senão fica parecendo a manutenção da posse da bola, o ataque posicional, e não é nada disso. Não, aí você me dá um gancho espetacular, Rodrigo, pelo seguinte, e aí a gente, quando eu falo de mitos e verdades, eu acho que vai muito nisso. Por exemplo, a gente vê aqui equipes no Brasil, especificamente, com aquelas longas posses de bola que não chegam até o terço final. E aí a gente pode olhar e falar, poxa vida, ali tem um jogo de posição porque tem a valorização da posse da bola. Então, o que você está me dizendo é que uma equipe não tem que ter, de repente, 15, 20 trocas de passe para chegar ao gol adversário e ser caracterizada como uma equipe que pratica o jogo de posição. Eu posso, de repente, de uma maneira rápida, chegar até o meu terço final e, mesmo assim, estar praticando o jogo de posição, Rodrigo? Sim, e com cuidado. Por quê? Porque quando eu penso em dar valor para a bola, significa que ela é o objeto valioso que vai me ajudar a chegar no gol. Então, quando eu tento chegar no gol e consigo, bom, a bola agora é do adversário. Eu preciso recuperar, tê-la comigo novamente. Quando eu tento chegar no gol e não consigo, eu preciso imediatamente tentar ter a bola de novo. Ou seja, a ideia de dar valor à bola significa incessantemente tentar ter a bola para chegar no gol. Então, no final das contas, eu posso ter sequências ofensivas que ali com 3, 4, 5 passes eu chego no gol. Eu posso ter sequências ofensivas que com 20 passes eu chego no gol. A questão importante é que talvez no final das contas, na hora que eu olho lá, posse de bola no final do jogo, talvez um time que pratique jogo de posição apresente um valor maior de posse de bola como um efeito colateral. Vou chamar de efeito colateral, a gente não quero entender, as pessoas entendam errado quando eu estou dizendo efeito colateral, vai parecer que é uma coisa ruim, né? Mas a ideia é ruim porque as pessoas ficam criticando depois, achando que é a bola pela bola. Mas a ideia de que se eu, a cada sequência ofensiva eu termino em finalização, ou quando perco a bola, recupero ela o mais rápido possível, e daqui a pouco vou para cima do gol de novo, pode ser que eu tenha muitas sequências ofensivas curtas, só que eu recupero a bola tão rápido que ela está sempre comigo, né? Que é muito diferente de querer ter a bola, não é? Então, aí eu olho para o dado final e coloco na mesma prateleira, no mesmo degrau, uma equipe que tem tanto de posse de bola e a outra que tem o mesmo tanto, mas uma está praticando um jogo
em que ela valoriza a bola para chegar no gol, e a outra, ela quer ter a bola, porque ela quer ter a posse da bola. É diferente, e na ação final, no resultado final, isso é diferente, até para quem está assistindo, porque dá um outro tipo de gosto para o jogo, né? Sim, não, com certeza. Ô, Rodrigo, a gente fala também nas nossas conversas muito assim, de qual óculos que eu vou colocar para tentar enxergar um jogo de futebol e fazer uma análise. São várias possibilidades, né? Então, eu queria fazer um contraponto com você e para você destrinchar exatamente como que a gente pode caracterizar o jogo de posição pelo seguinte: dentro do óculos do modelo de jogo, amplitude, profundidade, mobilidade, isso falando de ataque, né? Por exemplo, se eu falar de uma compactação defensiva ali, já caindo no momento defensivo, também é uma maneira de enxergar, e a compactação ela é ampla e pode ser vista com vários óculos dentro do que a gente está colocando aqui. Quais são os óculos que a gente tem que colocar para enxergar um jogo de posição? Quais são os conceitos ali? E aí a gente tem que também abrir o leque e para falar, como você citou no começo, não é ataque posicional, é jogo de posição. E quando eu falo de jogo, Rodrigo, eu não estou falando só de ataque, que fica muito evidente o ataque posicional dentro do jogo de posição, mas eu estou falando também dentro do jogo de defesa, de transições, quem sabe até porque não de bola parada, enfim. Quais óculos, Rodrigo, a gente pode colocar para tentar identificar, dentro dessa gama tão vasta, o jogo de posição? Bom, o primeiro é que, como valorizo a bola para chegar no gol, então eu não tento chegar ao gol de qualquer jeito, né? A gente, quando observa, bota o óculos para ver o jogo de posição, a gente está tentando identificar o seguinte: como é que a bola vai progredindo até o último terço do campo de forma controlada, né? De forma que eu consiga avançar sem entregá-la para o adversário. Então, para isso tem um recurso dentro do jogo de posição, que é a ideia de definir espaços que vão ser ocupados, mas não aleatoriamente, espaços que deem vantagem numérica para os jogadores que estão na linha da bola. Então, se a bola sai lá do goleiro, mais os zagueiros, e estão confrontando uma primeira linha de marcação com 2 ou com 3 jogadores, isso gera uma nova ocupação de espaço para que esses jogadores que estão iniciando o processo, vamos imaginar lá do campo de defesa, a partir de um tiro de meta, que esses caras possam ter um jogador a mais como oferta de passe. Um jogador que esteja ali livre de marcação ou parcialmente livre de marcação, e que a bola possa chegar até ele, deixando para trás esses jogadores iniciais que estão tentando criar uma obstrução, né, para a progressão da bola. E isso vai acontecendo geometricamente, passo a passo. Quer dizer, quando ela sai do zagueiro, entra no setor de meio campo, depois vai avançando o meio campo ofensivo, depois vai chegando na intermediária ofensiva, até chegar efetivamente ali na região de desfecho, de finalização. Então, a primeira grande questão é essa: olhar para o espaço na perspectiva dessas tentativas de tirar o adversário de perto de você e criar vantagem numérica na região que a bola se encontra. Isso de formas muito livres, né? Quer dizer, aí a criatividade do treinador que vai definir como é que isso vai acontecer. Mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é tentar entender que o jogo de posição ele nasce dentro do treino, ele nasce lá atrás, numa perspectiva dentro do Barcelona, uma influência holandesa. Nós não vamos falar disso, mas depois a gente pode, né, o material que daqui a pouco a gente disponibiliza para todo mundo para ter acesso a isso, mas ele vem de uma ideia de uma evolução lá dos rondos, que o Van Gaal pensa, bom, o próximo passo para os rondos, né, lá quando ele está no Ajax e a caminho do Barcelona, qual é a evolução dos rondos, pensando em como otimizar o treino a partir dos rondos, né? O próximo passo vou mexer no rondo, vou mudar o número de jogadores, vou mudar a função dos caras aqui, vou mudar o tamanho do campo, vou começar a definir posições aqui, o zagueiro, o lateral, outro lateral, o volante, vou tentar criar exercícios que, dentro de uma evolução do rondo, estou usando a palavra rondo porque é a palavra que eles usam, né? Dentro do rondo, como é que eu crio atividades que eu possa deixar a troca de passes entre o zagueiro e o cara que ele mais troca passes no jogo, de repente o lateral do lado dele, o volante, o outro zagueiro, o goleiro. Como é que eu crio conexões num exercício que se parece com o rondo, mas tem tarefas posicionais muito definidas ali por parte dos jogadores para aumentar a conexão entre eles. Então, veja, quando eu olho para um jogo 11 contra 11, uma outra coisa que eu espero identificar num jogo de posição, Capretes, é que essas mexidas de linhas para criar vantagem numérica na linha em que a bola está,
ela deforme uniformemente todo o desenho da equipe. Quer dizer, a equipe ela gira de uma forma em que as conexões entre os jogadores não se percam, né? Isso é muito interessante, porque não é só criar vantagem, mas é criar uma vantagem que essas conexões globais dos 11 jogadores, a partir das relações criadas, vamos chamar de entrosamento, de treino, no exercício do treino, gera. Né? Então, quando o zagueiro pega a bola e o volante se aproxima, qual o tipo de posicionamento que o lateral vai adotar, mas isso não é receita de bolo, é a partir de uma conexão desenvolvida dentro do jogo de posição do treino. Quer dizer, o jogo de posição, esse nome, ele surge para caracterizar um tipo de atividade de treino lá dentro do Barcelona. E hoje está lá na cartilha do Barcelona, para a base do Barcelona. Mas é um tipo específico de exercício de treino que vai melhorar as conexões. Então, essas duas coisas eu espero encontrar no óculos do jogo de posição. E a última coisa, Capetes, que eu espero encontrar é que o conceito da valorização da posse da bola. Quer dizer, é uma busca pelo ataque. É buscar o ataque, sem se desfazer da bola de qualquer maneira. E aí, a gente vai ver o Guardiola, que é uma representação disso, né? Ainda que a gente tenha que tomar muito cuidado, que frases que são atribuídas ao Guardiola não são do Guardiola, né? São às vezes de interlocutores ali que, de certa maneira, interpretam e colocam ali o que o Guardiola está falando. Mas se a gente olha Barcelona, Bayern e Manchester City, a gente vai ver evoluções estratégicas para conseguir criar essa questão da vantagem, para criar essa conexão entre os jogadores, para ter esse jogador que vai estar disponível para furar as linhas, e aí vai chegar lá na frente tentando buscar o gol. Não sei se ficou mais claro agora. Não, ficou perfeito. E você tocou num ponto que a gente compartilha, Rodrigo, que é a questão do treino. A gente não pode falar em um jogo de qualidade, independentemente de qual jogo se pratique, sem um treino de qualidade. Então, assim, já como pergunta final, eu vou te colocar essa questão do treino, né? Então, assim, de quais fontes se pode beber para construir um treino para você ter um jogo de posição ali de qualidade? E a segunda questão que eu vou colocar para a gente ficar de uma maneira bem prática e visual para quem está acompanhando a gente, o que a gente teve aqui no Brasil mais próximo da essência do jogo de posição foi o Santos, 2019, do Jorge Sampaoli. Então, te coloco essas duas questões, Rodrigo, para a gente já encaminhar para o nosso final. O Sampaoli no Santos e a questão do treino. Como criar treinos de qualidade, beber em quais fontes para ter ali a essência do jogo de posição? Bom, eu acho que quando a gente pensa em treino, talvez o melhor recurso mesmo seja observar em loco, né? Aquilo que os treinadores, como o São Paulo declaradamente, ele diz que ele treina, ele tem exercícios de jogo de posição, né? Ele participa de um evento promovido pela CBF em que ele vai explicar como ele trabalha, e ele mostra que um dos momentos do treino dele é o jogo de posição como exercício, quer dizer, ele mostra que entende que o jogo de posição ele é um exercício, e aí ele explica depois a ideia de jogo dele, né? Então ele explicitamente ele se identifica com o jogo de posição dentro do treino e com a ideia do quanto isso se transfere para o jogo formal 11 contra 11. Então eu penso que a melhor fonte é sempre poder, se o assunto que me interessa é o jogo de posição, então é buscar beber das fontes dos caras que, em tese, praticam, ou porque declaram isso, ou porque fazem isso, mas então se a gente pudesse ter essa oportunidade de ter esse material, de acessar esse tipo de material, né, de estar em loco assistindo. Como, às vezes, isso é mais complicado, na CBF Academy agora, o Maurício, o coordenador, a gente teve na Pro, ou na licença A, a gente teve lá um momento de trazer à tona treinos de alguns treinadores de vários lugares do mundo, preferências desses treinadores, então a gente conseguiu, com pesquisa, achar esse material, mas não é fácil. Mas acho que o desafio de quem quer realmente, mais talvez do que olhar para as imagens de jogo e olhar para os artigos, acho que é em loco ver o treino. E depois, dentro dessa perspectiva de treino, procurar entender o que isso gera dentro do jogo, né, Capretes? Agora, não deu para ver treino, não consegui fazer nada disso. Aí a pesquisa tem que se aprofundar mesmo. A gente vai ter uma série de materiais ali que vem ali de Rinus Mitchell, que vem ali de Johan Cruyff, que vem ali de Van Gaal, coisas que vêm antes. Uma curiosidade, porque o jogo de posição nasce de um cara que joga xadrez em alto nível, e aí ele fala estratégias de jogo de posição, mas muito lá atrás, e aí como tem tudo a ver com geometria, conexão entre peças ali, né?
talvez isso tenha sido uma inspiração, não sei. Mas é isso. E aí, claro, para a gente tentar fechar, mais do que olhar para o jogo, né, e tentar perceber as características daquele monte de pecinha, por que a gente não tenta efetivamente entender o que ele significa para poder realmente descobrir o que está acontecendo dentro do jogo? E aí, né, Capete, o que eu vou definir como conteúdo didático para tentar criar um jogo de posição, aí é cada um, né? A gente pode dar batizado com o nome que a gente quiser, desde que isso fique claro, e aí fica lá o método Capete para trabalhar o jogo de posição e para jogar o jogo de posição. Não, isso é muito legal, a gente já conversou várias vezes também sobre isso, né, Rodrigo? Porque assim, cara, a gente pode tentar rotular, e isso didaticamente é necessário, né? Mas chega lá na hora do campo, cada jogador vai trazer uma bagagem, cada jogador vai trazer uma resposta diferente. O jogador, a gente já falou sobre isso, ele é muito rico no que ele traz ali, né? E te apresenta, e aí cria-se uma outra coisa que talvez não seja jogo de posição, mas que funcione. E eu estou muito mais nessa onda hoje de tentar ver o que funciona no futebol. É um pouco do jogo de posição, não é? É outra coisa. Por exemplo, eu estudei muito o Arrigo Sacchi, e, cara, ele se inspirou nos holandeses, mas ele fazia uma outra coisa. Depois, trazendo ali, já correndo a linha do tempo, o que o Klopp faz também, o que ele fez na Alemanha, o que ele faz no Liverpool, não é jogo de posição. Mas se a gente pensar no gegenpressing dele, na contrapressão, cara, olha a riqueza disso, né? E por que não beber de várias fontes, né? E trazer tudo isso à tona? Então, assim, eu vou mais nessa linha. Claro que a gente aqui está falando de jogo de posição, eu me interesso para saber o que é, para entender o que é, para transmitir exatamente o que é, mas o futebol é maravilhoso e rico por conta disso, né, Rodrigo? E sobre o São Paulo, eu cobri muito o Santos no ano passado, mas infelizmente ele fechava o treino para a imprensa, então eu não pude acompanhar esse treino, viu, Rodrigo? Tá certo. E acho que é isso aí, né, Capete, porque no final das contas, a gente tem que tentar entender cada vez mais do jogador, né, do ser humano que joga, do jogo, né? A conexão do jogador com o jogo. E aí, o recurso que eu vou usar, acho que assim, a gente não pode ter uma assinatura que nos identifique, que seja uma coisa muito específica, só faço daquele jeito. A gente tem que conhecer diversos modelos, diversos métodos, diversas ferramentas, mas, acima de tudo, entender do ser humano. Porque, em qualquer momento, a gente pode fazer uso de qualquer coisa, porque, circunstancialmente, haverá soluções diferentes. E que se eu não tiver conhecimento delas, eu não vou poder fazer uso. E aí eu vou fazer o quê? Né? Eu vou me atrasar no processo. Então, acho que a grande maravilha, a grande riqueza disso tudo, né, do futebol, além do óbvio, é que a gente tente de verdade isso. Abrir as nossas cabeças, abrir as nossas mentes, pensar fora da caixinha, não dizer não para nada, tentar entender a ideia do outro, mesmo que a ideia do outro não seja, num primeiro momento, aquela que a gente sente mais proximidade. Por quê? Porque em algum momento isso faz diferença, ou para o seu trabalho, ou para vencer o outro no seu trabalho. É isso aí, porque no futebol, como você disse semana passada, tudo só faz sentido se a gente ganhar o jogo, né, Capete? É lógico, e quanto mais recursos você tiver, você amplia a sua chance de ganhar. Eu acho que no final das contas, Rodrigo, no frigir dos ovos, vai ser isso, cara, né? É isso aí. Vai ser isso. Vai ter mais ferramentas. Tá certo. Rodrigo, obrigado por compartilhar seu conhecimento. É um assunto assim que a gente coloca e cabem várias interpretações, dúvidas, questões, e quem sabe a gente não pode voltar nesse tema depois do que vier, desses comentários, desse material atual, e criar mais coisas. Então, é sempre um prazer falar com você. Obrigado. É sempre uma honra, Rodrigo. A honra é minha. Então, vamos aguardar. Vamos ver aí como é que vai ser a repercussão. E, se precisar, a gente retoma o assunto. Tá bom? Valeu. Abraço. Valeu. Obrigado.